Nós no domingo passado falamos acerca do Senhor Jesus como sendo o vencedor, aquele que saiu para vencer. E falamos acerca de 3 aspectos da sua vitória. Claro que foi uma vitória total, em todas as áreas, em todas as dimensões, Jesus ganhou. E nós, de uma forma mais particular, nós falamos que ele venceu Satanás. Ao dar a sua vida por nós na cruz do Calvário, ele esmagou a cabeça da serpente. E cumpriu essa profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, em que da semente da mulher iria nascer alguém que iria vencer Satanás. E esse alguém foi o Senhor Jesus. Também consideramos que ele venceu o mundo. Ele mesmo disse: eu venci o mundo. Ele venceu Satanás, venceu o mundo. E lemos também que ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ao ressuscitar dentre os mortos. Não somente aquelas 3 experiências, provavelmente foram mais, em que ele fez 3 milagres de ressurreição. Uma menina com 12 anos, um jovem e um adulto chamado Lázaro. Mas ele mesmo disse mais tarde: eu fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Jesus venceu a morte. Portanto, Jesus é o vencedor nesta batalha espiritual. Nós sabemos como é que isto vai acabar. E as portas eternas de glória abriram-se para entrar o Rei da Glória, o Senhor poderoso na guerra, o Senhor que venceu esta guerra contra os 3 inimigos mencionados e todos os outros. Hoje queria dar alguma continuação a essa mensagem, mas falando não acerca da vitória do Senhor Jesus, que isso é um assunto arrumado, mas acerca das vitórias que nós também podemos ter. Nós também podemos vencer. Nós também podemos ganhar. Porquê é que nós podemos ganhar? Qual o motivo? O que é que nos pode dar força para nós ganharmos? A fonte da nossa força, a chave da nossa vitória. Como é que isso se pode tornar possível na nossa experiência, na vida cristã, nas batalhas que nós temos que travar? Como é que nós podemos ganhar? Qual é o segredo da nossa possível vitória? E então, nós em Apocalipse capítulo 17, versículo 14, é num contexto de guerra, uma guerra futura, mas eu quero que nós pensemos um pouco neste versículo e vamos fazer uma aplicação e vamos ver quem é que ganhou nesta batalha. Nós lemos assim: pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E agora reparem, vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Aqueles que se acharem com o Cordeiro, que se acharem com o Senhor Jesus, que estejam com ele. Nós com ele também vamos ganhar. Amém? A fonte de poder e de força, a chave para a vitória, é nós estarmos com Jesus. E agora sim, entrando mais no nosso tema, vamos ganhar o quê? Vamos ganhar o quê? Quais são os troféus, quais são as taças que o Senhor tem para aqueles que estiverem com Ele e ganhar? Será que a palavra de Deus fala-nos de uma forma clara, até mesmo identificando os prémios que irão receber os que estiverem com Cristo? Bem, temos que nos situar. O apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos. Há alguma polémica acerca desta ilha. Há quem diga que esta ilha, que presentemente é uma ilha das muitas que a Grécia possui, a ilha de Patmos, naquela altura, era uma prisão de alta segurança do Império Romano. E os criminosos, os maiores criminosos, eram deportados, eram exilados para essa ilha. Há quem diga também que esses exilados eram sujeitos a trabalhos forçados.
E no meio daqueles presos, havia um homem que estava lá preso não porque tivesse cometido um grande crime. Ele mesmo diz: eu estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Foi devido ao seu compromisso que ele tinha com a palavra de Deus e com o Senhor Jesus que ele foi exilado nessa ilha. E assim é verdade que os maiores criminosos também estavam lá. Ele era o lobo, melhor, ele era o cordeiro no meio dos lobos. O inocente no meio dos culpados. E às vezes é assim em situações adversas da nossa vida, que há uma manifestação particular do Senhor para connosco. E às vezes quando nós vivemos situações difíceis, inesperadas, injustas até, que o Senhor se manifesta de uma forma especial. Isso aconteceu com o apóstolo João. E então, o que é que se passou quando ele estava naquela ilha? Ele foi arrebatado em espírito ao céu. E a primeira pessoa que ele encontra, sabem quem foi? Nós às vezes pensamos, quando eu chegar à presença de Deus, se os meus pais tiverem partido primeiro, eu vou correr em direção a eles e vou-lhes dar um abraço. Um pai e uma mãe pode pensar o mesmo em relação ao filho, ou à filha que partiu precocemente antes deles. Mas sabem uma coisa? Ele foi arrebatado ao céu e ele voltou-se, ele olhou à volta e a primeira pessoa que ele viu foi o Senhor Jesus. E com certeza que ele será a primeira pessoa que nós iremos encontrar no céu, que vai correr para nós e nós correremos para ele, à semelhança daquilo que o pai do filho pródigo fez. Depois o resto virá. Mas João, quando chega ao céu, isto é uma particularidade para a qual eu quero chamar a vossa atenção, ele não fica deslumbrado com aquilo que vê, também ficou com certeza estupefacto com aquilo que já ouviu, mas não, os seus olhos fixam-se na pessoa gloriosa do seu Salvador. Ele viu Jesus em primeiro lugar. E com certeza que essa também será a nossa experiência. E Jesus, entre outras coisas, ditou-lhe 7 cartas. Para ele depois enviar a 7 pessoas? Não. Para ele, quando voltasse, enviasse a 7 igrejas. E nós aqui já nos apercebemos de um facto importante. A importância das igrejas locais no plano e nos propósitos de Deus. A igreja não é coisa pouca. A igreja local é algo importante para Deus. A maior parte das cartas do apóstolo Paulo foi para igrejas, também foi para pessoas, foi para Timóteo, foi para Tito, mas acima de tudo foi para igrejas. A igreja está em Éfeso, Filipos, Gálatas, aos Hebreus, mas cartas para igrejas, Só para dizer, para não desvalorizarmos a igreja local. E então ele escreve 7 cartas. E há uma particularidade que é esta, em relação a cada uma das igrejas, às 7, com as suas particularidades específicas, as suas características próprias, os seus problemas de cada uma delas, que o Senhor repreende e chama a atenção para alguns desses problemas. Há uma frase comum em relação a todas e a cada uma das 7 igrejas. E a frase que o Senhor dirige a cada uma dessas igrejas é esta: ao que vencer. Ao que vencer. Ele agora fala para a igreja, mas para cada um daqueles que estavam em cada uma dessas igrejas. Ao que vencer. Então nós depreendemos facilmente que é possível estar numa igreja e não vencer. Porque, reparem, deixem-me dizer outra vez,
Uma carta a cada igreja, e a cada igreja o Senhor Jesus dita a carta que o apóstolo João escreve. O Senhor mesmo diz, escreve, e ele ia escrevendo, e o Senhor ditou a carta, e a cada uma das igrejas ele diz, ao que vencer, ao que está nessa igreja e vencer. Podemos estar numa igreja e não vencermos. Isso é dramático. E como é que eu venço? Voltamos ao nosso versículo. Os que estão com o Cordeiro, com o Senhor Jesus Cristo, e ganham, vencem. Aqueles que recebem o Senhor Jesus como seu Salvador, ganham. Aqueles que o têm como o Senhor das suas vidas, têm um compromisso sério, uma prioridade maior com Ele, vencem. Porque como nós dissemos inicialmente, a causa da nossa vitória não é nos nossos méritos pessoais, não é com a nossa força, com a nossa habilidade, com os nossos talentos, os nossos dons. Não é com aquilo que nós conseguimos na vida cristã ou fora da vida cristã, por muito valioso que isso seja. Mas vão ganhar os que estiverem com o Cordeiro. Aqueles que se renderam a Ele, aqueles que confiam nele, aqueles que o têm como Senhor, como Salvador da sua alma. Aqueles que um dia se decidiram por Jesus, ao que ganhar, ao que vencer. Nós não vamos ler esta referência em cada uma das cartas, porque seria necessário muito mais tempo do que o nosso. Vamos até onde o horário nos permitir. E numa próxima oportunidade iremos concluir. Ok? Então, capítulo 2, eu passo a ler, diz assim. Escreve à igreja que está em Éfeso. Escreve. E no último versículo, a última parte diz, ao que vencer, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimenta da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao que vencer, dar-lhe-ei da árvore da vida. Isto transporta-nos para aquilo que aconteceu no Éden, no princípio. Quando os nossos pais, Adão e Eva, estavam nesse jardim, que era um paraíso, porque o pecado não tinha lá entrado. E havia uma árvore que estava assinalada. Nós sabemos qual. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor disse, podem comer de todas as árvores, mas desta árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não podeis comer. Conhecemos a história. O Senhor disse, no dia em que dela comer, certamente morrereis. Era um teste à obediência. Eles obedeceram, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e morreram espiritualmente. E mais tarde morreram fisicamente. Experimentaram a morte. E depois o Senhor diz, fala acerca de outra árvore. E chama-lhe a árvore da vida. E diz, agora temos aqui um perigo. É que se Adão e Eva comem da árvore da vida, o que é que vai acontecer? Eles neste estado de pecadores, eles vão viver eternamente. Então o Senhor expulsou-os daquele lugar, daquele paraíso, do Éden, e pôs um querubim com uma espada flamejante, uma espada de fogo, à volta da árvore da vida, para impedir que alguém ousasse aproximar dessa árvore e comesse do fruto, e nesse estado de pecador vivesse para sempre. Mas agora, o Senhor Jesus diz, escreve à igreja de Éfeso, os que estão na igreja de Éfeso, aos que vencerem, eu vou-lhes proporcionar e eles se alimentarem da árvore da vida, isto é, eles vão se alimentar da árvore da vida para jamais morrerem, para jamais experimentarem a morte, e viverão eternamente comigo. Por isso é que Jesus disse, e dou-lhes a vida eterna. Ele está-se a referir a quem? Está-se a referir às suas ovelhas. E dou-lhes a vida eterna. E jamais irão perecer.
Aquele que confia em Cristo, por assim dizer, ele alimenta-se da árvore da vida para jamais morrer. Podemos experimentar a morte física, mas a nossa alma e o nosso espírito voarão para Deus. E mais, e um dia o nosso corpo ressuscitará, um corpo glorioso, e para sempre estaremos com o Senhor. Alimentamos-nos da árvore da vida, que neste caso é o próprio Senhor Jesus Cristo, que representa o próprio Senhor Jesus. Aquele que vencer, aquele que estiver comigo, vai se alimentar da árvore da vida. Nem que não houvesse mais prémio nenhum, mesmo que não houvesse mais nenhuma recompensa pelo facto de nós estarmos com Cristo, nem que fosse apenas isto, uma vida eterna na presença de Deus. E o salmista já dizia no Salmo 16, caso a memória não me falhe: na tua presença há abundância de alegrias, há delícias para todo sempre. A presença de Deus, a presença de Deus. Estamos presentes, estamos juntamente com alguém de uma beleza indescritível. A beleza da santidade de Deus, a justiça de Deus. Na presença da majestade de Deus, o poder de Deus. Se não houvesse mais nada, por isto, valia a pena nós, se tivéssemos 1000 vidas, em cada uma dessas vidas nós nos entregarmos ao Senhor Jesus. Ao que vencer, dá-lhe que se alimenta da árvore da vida, jamais morrerá. Seremos eternos como o próprio Deus. Mas na sua presença, onde há abundância de alegrias e há delícias para todo sempre. Árvore da vida. Pérgamo, segunda igreja. Escreve agora a segunda igreja, a igreja de Pérgamo. E no versículo 17 do mesmo capítulo, nós lemos: ao que vencer dar-lhe-ei do maná escondido, como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Duas coisas. Estou na terceira? Pois estou. É na segunda. Obrigado. Então vamos para a segunda. O vencedor, obrigado. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Depois iremos falar acerca da terceira. Obrigado. Não sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Se fôssemos para Apocalipse, nós iríamos ver que a segunda morte refere-se à condenação eterna. Aquele que estiver comigo. Jesus disse: aquele que crê em mim já passou da morte para a vida e não entrará mais em condenação. É que o nós recebermos a Jesus como nosso Salvador tem uma dupla bênção imensa. É que não é só a salvação da nossa alma, a salvação eterna. É a salvação eterna, mas a não condenação eterna. Compreende? São duas coisas. Não é eu ser salvo ou ficar sem nada. Não, não é. É eu ser salvo e não ser condenado. É não experimentar a segunda morte. Isto é sério. A palavra de Deus fala-nos acerca de uma grande salvação. E porquê é que a salvação que nós temos em Cristo é grande? É grande porque vem de um grande Salvador. É grande porque é uma salvação que nos purifica de todo o pecado.
e os nossos pecados são grandes e muitos. É uma salvação grande, porque nós não conseguiríamos mexer, porque ela pesa mais do que a pedra que tapou o sepulcro do Senhor Jesus. É uma salvação grande. Mas a Bíblia também fala acerca de uma grande condenação. E Jesus diz, ao que vencer. Os que estiverem na igreja em Esmirna, ao que vencer, o que estiver comigo, não sofrerá o dano da segunda morte. Não haverá condenação para ele. Então, em primeiro lugar, ao que vencer, provará, comerá da árvore da vida. O segundo, não sofrerá o dano da segunda morte. Não haverá condenação. Uma grande salvação e não uma grande condenação. Agora sim, terceira igreja, Pérgamo. Dar-lhe-ei do maná escondido. Como sabem, o povo hebreu durante 40 anos atravessou o deserto. Não tinham farmácias disponíveis, não havia hospitais, centros de saúde. Mas nós lemos uma coisa, que durante aqueles 40 anos, nenhum deles adoeceu. E vocês dizem, é um milagre de Deus. É. Mas eu deduzo que a razão de nenhum deles ter adoecido dependeu daquilo que eles comeram. Dizem que nós somos aquilo que comemos. Pois bem, eles durante 40 anos foram alimentados com este maná e não adoeceram. Isto era comida de Deus. No Salmo 78 nós lemos que era o pão dos anjos. Sabem o que é que alguns do povo hebreu disseram acerca daquele maná? Era uma coisa miudinha, redonda, branca, que durante a noite caía sobre o arraial. Eles tinham que ir lá colher. Tinha que ser antes do sol nascer, porque o sol derretia. Era apenas isso. Alimentavam-se daquele maná. E lemos que nenhum adoeceu. Mas alguns, ao fim de alguns anos, cansaram-se daquilo. E disseram, isto é um pão vil. Às vezes nós, em relação à palavra de Deus, podemos também ter o mesmo comportamento. Isto é apenas uma saída, mas vamos voltar à via principal. Jesus refere-se a isso. Ele fala acerca disso. E num dos evangelhos, a certa altura, ele diz uma coisa. Ele diz isto. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Porque ao fim de 6 anos, eles morreram. Aquilo alimentava-lhes o corpo, mas não evitou a morte. Mas eles morreram de doença? Não. Nós em Hebreus lemos que eles morreram por causa da sua incredulidade. Não foi por doença, foi porque duvidaram do poder de Deus, porque murmuraram contra Deus. Essa foi a causa da morte deles, não foi doença. E morreram por causa da sua incredulidade. Mas Jesus diz, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Eu sou o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quem se alimentar por mim, viverá eternamente. Eu sou o verdadeiro maná que desceu do céu. Como é possível? Algumas religiões até consideradas cristãs equipararem outras entidades
Compará-las com Jesus, pôr ao mesmo nível, pôr às vezes até acima. Eu ia dizer, não é justo, mas não é nada disso. Não pode ser. Não pode ser. Jesus é incomparável, é o único. É Ele que, se nós nos alimentarmos dele, é que do pão que desceu do céu, nós viveremos eternamente. Ele é o maná escondido, mas que se revela àqueles que o desejam e que o têm como o seu Salvador. Claro, o maná escondido, eu sei, fala-nos de uma pequena quantidade de maná que foi colocada na arca, juntamente com a vara de Arão e as segundas tábuas da lei, mas não vamos entrar por aí. Eu dou-lhe do maná. É algo especial, é algo para o seu povo, é algo que nos pode alimentar na nossa travessia nesta vida. E darei outra coisa, e vamos ficar só por esta terceira igreja. Eu dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Alguns historiadores dizem que naquela altura, nos tribunais, havia júris também, e davam o seu veredito. Se fosse uma pedra branca, era inocente. Se fosse uma pedra mais escura, era culpado. Só que nessas pedrinhas, não havia nome, porque o voto era anónimo. Mas aqui diz que essa pedrinha branca tem um nome escrito. É um nome que só 2 pessoas conhecem. É o Senhor, que dá a pedrinha branca com o nome, e é aquele que recebe a pedrinha. O que é que eu pensei? Vejam se me acompanham ou não. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas a quem o Senhor deu um novo nome. Citar só 2 exemplos. Abrão significa pai excelso. Depois o Senhor muda-lhe o nome. Serás Abraão, o pai de muitos. Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar, porque ele era irmão gêmeo de Esaú, que nasceu primeiro, e ele parece que já lhe queria passar à frente, mesmo na altura do nascimento, queria puxá-lo para trás para nascer primeiro. Também significa suplantador. Jacó, o suplantador. Aquele que, se for preciso, segura pelo calcanhar e não larga. Durante a vida ele foi, pronto, se calhar o termo não é o melhor. Vamos ser um bocadinho mauzinhos para ele. Trapaceiro. Enganar o irmão. Dar-lhe a volta. Depois teve que fugir do irmão. Foi para a casa de um tio. Tentou dar a volta ao tio. Depois abandonou a casa com a família sem dizer nada ao tio. Saiu de lá rico e quando ele chegou lá, ele não tinha nada. Estou a ver. Quando ele está a regressar a casa, com medo, e encontrar o seu irmão Esaú, que disse que o ia matar. A certa altura ele manda a família, os seus servos à frente, ele fica sozinho no Val de Jaboque, junto a um riacho. Consigo imaginá-lo dizer: Senhor, agora nós vamos conversar. Ele tem uma luta com Deus. E naquela luta, Jaboque já agora significa vale de esvaziamento. Ele esvazia-se, ele confia no Senhor. E a partir dali a vida dele muda. E o Senhor mudou-lhe o nome e disse: e agora tu não te vais chamar mais Jacó, tu vais te chamar Israel, que significa aquele que permite que Deus prevaleça sobre ele. Israel significa aquele que permite que Deus prevaleça, aquele que permite que Deus seja o Senhor, aquele que permite que Deus mande, aquele que permite que eu me submeta a Ele.
agora não me chamo mais Jacó, agora chamam-me Israel. E se nós formos ler a Bíblia depois desse encontro que ele teve com Deus, quando aparece a face pior dele, o Senhor chama-lhe na Bíblia de Jacó. Quando aparece algo positivo, o Senhor refere-se a ele como sendo de Israel. Compreende? Agora, um novo nome que ninguém sabe, a não ser o Senhor que o deu e a pessoa que o recebe. No céu, vamos nos conhecer uns aos outros, não tenho dúvidas. É o Joaquim, é o Armânio, é a Rosa. É o Palmeiro. E você, olha o Palmeiro. E pois, é o Palmeiro. Mas eu tenho outro nome. O outro nome é um nome que se ajusta ao nosso caráter, ao nosso compromisso com Deus. Com certeza que não é um nome assim, arbitrário. Pronto, o Senhor, olha, lembrou-se. Não, é algo relacionado com cada um de nós, com alguma coisa que o Senhor sabe, o nosso coração. O Senhor viu aquilo que nós fizemos durante a nossa vida cristã e dá-nos um nome apropriado. É um nome apropriado. E nós dizemos, é o Ilídio. Ele diz, sou, mas eu tenho outro nome. Mas eu não digo, mas o Senhor sabe. Por exemplo, vamos arriscar um novo nome de um homem. Os Estados Unidos, ao longo dos anos, têm tido grandes pregadores da palavra de Deus. Homens a quem o Senhor tem usado poderosamente ao longo dos anos. Têm feito uma obra tremenda para Deus. Mas há um homem que é conhecido nos Estados Unidos como o pregador. Não é apenas um pregador. Ele é o pregador. Como é que se chama esse homem? Billy Graham. Milhões e milhões de pessoas ouviram aquele homem a pregar o Evangelho da graça de Deus com um poder tal que milhares e milhares de almas se entregaram a Cristo por causa do pregador. A mensagem dele, mas que o Senhor usou. Não me surpreenderia se Billy Graham tivesse uma pedrinha branca com um nome. E o nome que lá estará escrito, quem sabe, é o pregador. Qual é o nome que o Senhor nos vai dar? Teremos o nosso próprio nome e teremos um outro nome que o Senhor partilha apenas conosco e nós não partilhamos com mais ninguém.